Ok, então nós vamos fazer agora a segunda parte da aula da customização do AutoCAD. O AutoCAD, como eu falei, não é suficiente você saber fazer linhas e apagar linhas. É preciso que você domine ele numa profundidade bem maior para que você consiga usar os recursos que ele oferece para você aumentar a sua produtividade. Então, nós vamos, na primeira aula, ensinei vocês a pegarem o arquivo de customização, chamado CEDTR01, e dê uma olhada nos arquivos que tem ali dentro daquele arquivo. Né? Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema anotativo do AutoCAD. Então, aqui eu tenho aquela nossa casa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer duas vezes esse desenho, porque eu quero que esse desenho seja mais complexo, então eu vou fazer ele numa escala de 1 para 50, e esse desenho mais genérico na escala de 1 para 100. Né? Então eu vou explicar para vocês como é que o sistema anotativo pode fazer isso. Por exemplo, quando é que eu vou usar isso? Num desenho, por exemplo, eu posso ter uma planta numa escala de 1 para 50, uma planta baixa ou uma planta de cobertura, e do lado uma situação, uma implantação na escala de 1 para 100. Né? Então tá. Eu vou mostrar para vocês que o mesmo desenho, ele vai ser então feito para que ele apareça lá nos modelos, nos layouts, em escalas diferentes. Então, o sistema anotativo, ele chama assim porque a gente vai anotar aqui embaixo qual que é a escala que eu vou trabalhar. Então, sempre que eu enfiar aqui cotas, blocos, eu vou fazer isso tendo antes explicado qual é a escala na qual eu estou fazendo isso. Cotas, blocos e texto. Então tá, esse aqui vai ser na escala de 1 para 50. Então eu venho aqui e escolho 1 para 50, já está escolhido. Então agora eu vou pôr uma cota. Eu vou inserir o título desse desenho. Inserir título de planta. E na escala de 1 para 50. Eu poderia aqui inserir um texto também. Agora eu vou trabalhar o mesmo desenho aqui. Só que esse desenho vai aparecer na escala de 1 para 100. Então, na hora que eu for cotar, o texto aqui ó, apareceu do dobro de tamanho do que esse aqui. A bolinha de corte aqui apareceu o dobro de tamanho dessa daqui. Por quê? Porque aqui ó, eu vou mostrar não para 50. Agora deixa eu inserir então o título de planta. Ótimo. Então, repara só, a cota aqui está bem menorzinha do que está aqui. E o título do desenho está bem menorzinho do que está aqui. Ok, por quê? Porque aqui, tudo que eu inseri aqui, eu expliquei que eu estava fazendo não para 50. E tudo que eu inseri aqui, eu expliquei que eu estava fazendo não para 100. Agora, então, vamos para o espaço do layout. Vamos abrir duas janelas, uma para colocar um desenho, outra para colocar outro desenho. Então, comando C, vista. Uma janela aqui e outra aqui.
Essa janelinha aqui, ó, então vamos achar nosso desenho. Cadê? Sumiu total. Agora, essa janela aqui, ó, ela vai estar em qual escala? Não, para 50. Opa. E essa daqui? Quando eu estou no espaço do layout, e com o comando cvista, eu abro duas janelas para mostrar lá atrás o espaço do modelo. Se eu der 2 cliques aqui, ó, opa, volta. Se eu der um clique aqui, eu tô aqui, ó, eu tô dentro dessa janela. E se eu der um clique aqui, eu tô dentro dessa janela. E se eu der um clique aqui, eu tô fora das janelas todas. Quer dizer, se eu der um clique aqui, essa janelinha, ela ficou toda iluminada. Eu posso mexer nas coisas lá de dentro. E eu não quero mexer nas coisas lá de dentro, eu só quero mostrá-las. Ok? 2 ESCs, estou fora da janela. Essa janela aqui, eu quero que ela seja mostrada na escala de 1 para 50. Vamos fazer isso numa plancha de A2. Cvista. Duas janelas. Agora eu vou dar 2 cliques para entrar lá para dentro. Pronto, agora lá dentro eu posso colocar no centro e definir que essa está funcionando na 1 para 50. E essa aqui? Eu quero que ela funcione na 1 para 100. Então tá. Repara aqui, então, agora aqui, o tamanho dos meus objetos anotativos, quer dizer, cota, blocos anotativos, eles estão iguais, está tudo do mesmo tamanho. Enquanto lá no modelo, o objeto arquitetônico tem o mesmo tamanho, mas os objetos anotativos têm tamanhos diferentes, aqui no layout é o contrário. Os objetos arquitetônicos têm tamanhos diferentes e os objetos anotativos têm tamanhos iguais. Então, essa é a maneira com a qual funciona o sistema anotativo. Essa janela eu marquei para funcionar não para 50. Essa janela eu falei para ela funcionar não para 100. Por quê? Porque no modelo, na hora que eu inseri os blocos, esses eu tinha anotado que eles estavam não para 50 e esse não para 100. Na hora que eu inseri esse bloco aqui, eu falei, eu antes vim aqui e falei, eu quero que ele seja inserido na escala 1 para 50. Então, quando chegou aqui, é o contrário do que está lá. Objeto arquitetônico igual, objetos anotativos diferentes. Objeto arquitetônico diferente, objetos anotativos iguais. Nesse caso aqui, especificamente, deixa eu entrar dentro dessa janela. Não. Está dentro dessa. Repara o que aconteceu. O objeto do lado, ó, não tem nem nada mostrado, não tem título mostrado, não tem título mostrado, não tem cotas mostradas. Por quê? Porque eu resolvi, num desses botõezinhos aqui, que eu só vou mostrar aqueles objetos que foram anotados na mesma escala que minha janela está. Então, acho que aqui, ó, a gente termina essa questão do sistema anotativo e dos blocos anotativos. Né? Que mais que nós temos? Nós temos blocos com atributos. Já usei ali atrás e vou explicar de novo. Isso aqui é um bloco com atributo. Você, na hora que pede para inserir o bloco, ele te pergunta algumas coisas, você digita essas coisas e aí ele aparece dessa maneira. Né? Então, se eu, na hora que eu for inserir um bloco,
Ele traz umas perguntas. Qual que é a letra do corte? A, B ou C? Em que prancha que está esse corte? Então a letra do corte vai ser A, nesse exemplo aqui, o número da prancha, esse corte vai estar na prancha 5, e a escala dele vai ser 1 para 100. Tá, eu digitei isso, eu dou um OK, e meu corte, meu bloco, então aparece com essas coisas que eu havia digitado separadamente. Então, esses são os blocos com atributos. Os blocos anotativos nós já falamos, né? Aqueles blocos cujo desenho e modelo variam de acordo com a escala que eu anotei. E tudo que for, então, variável no sistema anotativo, ele vai aparecer com esse simbolozinho aqui, ó. Esse simbolozinho nada mais é do que o seu escalímetro, que você está vendo ele de ponta. Então ele vai falar assim, se você inserir esse objeto aqui, ele vai variar de acordo com a escala que você estiver anotando aqui. Então, quando a gente chegar aqui, ó, nos estilos de texto, você vê que eles são todos anotativos. Todos têm esse símbolozinho. Se você chegar no estilo de cota, que é um só, no nosso template tem um só, tá lá, anotativo. Por quê? Porque eles vão variar de acordo com a escala que eu anotei. Eu coloquei uma cota aqui, ela está miudinha, e aqui ela está grandona. Elas são cotas anotativas. Os textos também. O texto que vai aparecer lá no A2, né, com esse tamanho aqui, de 4 milímetros de altura, ele, no modelo, ele é variável. Então, ele está aqui, que é o texto, o estilo de texto é R120, mas aqui ele está pequenininho, aqui ele está grandão. Para quê? Para quando chegar aqui, ele ter sempre o mesmo tamanho. Ok. E para customizar a barra de ferramentas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se eu clicar com o mouse direito numa barra de ferramenta, está aqui, personalizar. Então, eu posso colocar todos os comandos do AutoCAD numa determinada barra. Por exemplo, não sei, tem coisa que eu não tenho a menor ideia do que é, mas, por exemplo, isso aqui eu posso colocar esse comando aqui, ó. Pronto, apareceu. Eu posso também tirar. Se eu der um aplicar, ele vai aceitar aqui. Vamos fazer isso. Tá lá, já posso usar. Só que agora eu quero tirar este comando aqui. Você quer excluir o botão escala? Sim. Opa, sumiu. Então, essa, no caso aqui, é específico de acordo com as minhas necessidades. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 barras de ferramenta. Essa primeira, ela é de desenho, desenhar linha, desenhar polilinha, desenhar retângulo, arco, círculo, achuras, texto, etc. Essa daqui, então, é para desenhar, essa aqui é para modificar o que foi desenhado. Copiar, espelhar, fazer o offset, apagar, fazer arranjo, né, matriz, aliás, modificar, mover, rodar, mudar a escala, esticar, cortar, né? E esse aqui? Esse aqui vai me mostrar o que está na frente do que. Quando eu desenho uma linha aqui e a outra aqui, essa linha aqui está em cima dessa daqui. Então aqui eu posso alterar isso, trazer para frente, jogar para trás. Se tem 5, eu trago só uma camadinha para frente, que é esse aqui, né? E aqui, cotas, tudo isso aqui é cota. E esse aqui tudo é o snap, sistema de snap, que é o sistema de pegar o objeto no AutoCAD, né? Eu quero uma linha que começa a partir do círculo, do centro de um círculo. Então eu vou usar este snap daqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre como fazer surgir a primeira barra de ferramentas. Porque aqui, ó, eu já coloquei várias, e para modificar a gente simplesmente clica aqui no botãozinho do lado direito, em qualquer lugar desta barra, e você coloca uma barra nova. Então, para colocar uma barra nova, né, aqui tem 5 barras, eu sugiro essas 5, que eu já modifiquei bastante, né? Então, você clica com o mouse direito, entra aqui, e pronto, você entra com qualquer dessas barras novas.
Tá certo? Por exemplo, a barra luzes. Apareceu a barra luzes aqui. Eu modifico, coloco ela onde eu quiser, ou então eu sumo com ela daqui, no X. Ok. E no caso, então, de eu não ter nenhuma barra na minha tela, como é que eu vou fazer para fazer surgir a primeira barra? Se eu sei o nome dela, eu vou dar o comando hífen barra fer e eu vou colocar o nome, luzes. Mostrar. Ok, apareceu a barra luzes. E se eu não sei o nome da barra? Aí, prestem atenção. Nós vamos vir nesse símbolozinho aqui, colocar mostrar a barra de menus, apareceu uma segunda linha aqui. E aqui a gente tem ferramentas, barra de ferramentas, AutoCAD, grupo. Pronto, surgiu a minha primeira barra. É assim que eu faço para colocar a primeira barra. Depois da primeira colocada, vocês já sabem. Clica com o mouse direito nela, AutoCAD, e coloca novas barras que vocês quiserem. É isso. E parece, eu não falei muito sobre o arquivo de blocos. O arquivo de blocos que está dentro do nosso arquivo CADT. Aqui, ó, eu não falei isso na aula passada. Então, dentro daquele arquivo CADT, tem um arquivo de blocos. Esse arquivo de blocos, então, é um arquivo zipado, dentro daquele arquivo zipado, CADT, que tem inúmeros blocos que podem vir a ser úteis para nós ao fazermos projetos. Dentro tem blocos com atributos, tem blocos anotativos e tem, se não me engano, um bloco dinâmico. O que é o bloco dinâmico? Vamos tentar resolver isso aqui, explicar isso aqui. O bloco dinâmico é o seguinte: inserir blocos. Eu nem sei nesse AutoCAD aqui novo. Aqui, ó, a nossa biblioteca de blocos eu já inseri ela aqui dentro. Ela é isso aqui tudo: móveis, quadras, símbolos, veículos. Ok. E porta. Porta de abrir de uma folha. Elevação frontal. Móveis. Sofá 4 lugares. Grande. Em planta. Eu estou só ajudando vocês a decifrarem. Mas na hora que você apertar aqui, ó, ele aparece ali do lado. Ok, então eu quero inserir esse bloco aqui, ó. Bloco de porta de abrir, uma folha, elevação frontal, direito deve ser. Está carregando aí. Vou inserir essa porta. Vamos colocar numa layer mais visível. Inserir a porta. Aparece este negocinho aqui. O que é isso? Eu posso fazer com que a minha porta estique. Então, ó, essa é uma porta de 1 metro, essa é uma porta de 90, essa é uma porta de 80. Vamos inserir outra porta aqui. Eu quero uma porta agora de 70. 70. Ok. Então, o mesmo bloco, ele fez duas portas diferentes, uma de 80 e uma de 70. Este é um bloco dinâmico. E esse é o início, se não me engano, da transformação do AutoCAD em Revit. O bloco dinâmico ou paramétrico, ele vai ser a coisa que mais vai ser explorada para facilitar a nossa vida nos sistemas BIM. Então tá. Nós temos aquele arquivo de blocos, vocês guardem esse arquivo de blocos em algum lugar do seu computador. Bom, para que a gente coloque os blocos no projeto, você vai colocar esse conjunto de blocos, que eu sugiro que seja aquele que a gente fornece, dentro de alguma determinada pasta, onde você quiser. E aí, então, na hora de você inserir os blocos, você vem aqui, nesse ponto aqui,
e você vai explicar aonde estão os seus blocos. No meu caso, eles estão no Drive, dentro dessa pasta, dentro dessa pasta. Então, eu expliquei que meus blocos estão aqui. Então, sempre que eu abrir essa janela chamada Blocos, ele já sabe que meus blocos estão ali e a lista deles todos estão aqui. Então tá, tinha voltado na aula passada e expliquei aonde e como fazer com os arquivos de blocos. Já falei rapidamente sobre a customização das barras de ferramentas, né, que é esse meu conjunto lateral aqui. E é possível customizar isso aqui tudo em cima, isso aqui tudo embaixo. Você altera a cara do seu AutoCAD de acordo com o que você realmente precisa. E plotagem. Eu gostaria de solicitar para a gente plotar sempre em PDF. O AutoCAD já vem com a impressora PDF instalada nele, para que quando vocês entreguem para a copiadora, ela não tenha que interpretar o seu arquivo AutoCAD. Isso quer dizer, o arquivo CTB, aquele da configuração de penas que eu falei mais cedo, ele já fez esse serviço. O que aparece no arquivo PDF é aquilo que tem que ser impresso. Então, vocês façam a plotagem em PDF e entreguem na copiadora o arquivo PDF. Ou me entreguem para a gente discutir o projeto sempre em PDF. Por quê? Porque se você tem alguns problemas com, por exemplo, espessura de linha ou escala de linha tracejada, que é um problema absolutamente comum, esses problemas vão aparecer. E é justamente isso que faz com que o desenho técnico seja uma linguagem que vai ser comum entre os vários atores. Eu não posso trocar uma linha tracejada por uma linha traço-ponto. E se você não domina esse assunto, então isso vai estar claro no PDF. Então eu preciso que vocês me entreguem e vocês compartilhem sempre os trabalhos em PDF. Para a gente fazer as revisões dos trabalhos, né, nessas aulas, ou virtuais ou presenciais, não interessa, eu não faço revisão em tela de AutoCAD. Por quê? Porque aquela coisa não foi transformada em PDF, eu não sei se você está sabendo do desenho técnico de acordo com as normas brasileiras, não interessa se o trabalho está sendo feito a lápis, no CAD, ou no Revit, ou no ArchiCAD, não interessa, eu quero saber se o desenho técnico é uma língua comum para todo mundo envolvido no processo. Isso aí não depende da plataforma que você usou para fazer o seu projeto. Então tá, não faço revisões em tela de AutoCAD, né? Os desenhos em 2D, vocês vão me mostrar, se for de maneira virtual, vocês vão fotografar no celular e mandar fazer um PowerPoint, fazer o upload do arquivo, e aí todos nós vamos compartilhar esses desenhos, né, e discutir. E, então, à mão, impresso ou em PDF. E os 3D? Aí tudo bem, o 3D, como é uma coisa que às vezes você pode usar o SketchUp, por exemplo, se você tiver como compartilhar a sua tela, não tem problema nenhum em você me apresentar dessa maneira. Ok, é isso então sobre as aulas de customização de AutoCAD. Tem mais 500 assuntos que a gente poderia abordar, mas esse é a base da base da base. Isso é fundamental para você se virar como arquiteto. Muito obrigado e até a próxima aula.